Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa feito especialmente para você que quer conhecer mais as Escrituras, você que quer estudar a Palavra de Deus, você que quer estar pronto para responder àqueles que perguntarem a razão da sua fé. Estamos estudando o Evangelho de João e vendo aqui como que João nos mostra que Jesus é Deus. Ele é homem, Deus, com as duas naturezas, divina e humana. Sim, e no programa de hoje vamos conversar um pouquinho sobre a cegueira espiritual, sobre o que isso significa, como Jesus definiu pessoas que são cegas espiritualmente. Vamos ver? Deixe o seu coração bem aberto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, temos feito alguns estudos em sequência dentro do Evangelho de João, buscando ler versículo por versículo, pois João nos traz a proposta linda de mostrar a divindade de Jesus. Mas é claro que quando João nos fala que Jesus é Deus, o grupo dos ouvintes, o grupo das pessoas vai se dividir entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Entre aqueles que recebem tudo que Jesus veio trazer e aqueles que rejeitam tudo que Jesus veio trazer. E Jesus, ele disse que ele é a luz do mundo. Ele disse: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus nos traz o entendimento de que caminhar com ele, andar com ele, é estar na luz e poder ter um entendimento das coisas que acontecem ao nosso redor, poder enxergar com a luz do Senhor o mundo, as coisas com entendimento. Vamos ver o que está escrito aqui em João, no capítulo 9, a partir do versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Que será que Jesus quis dizer com estas palavras? Aqui, um homem com mais de 40 anos, que nascera cego, foi curado pelo Senhor. Foi curado de uma maneira maravilhosa. Jesus fez lodo, cuspiu na terra, fez lodo, quem sabe uma bolinha de barro, colocou ali nos olhos daquele homem e mandou que ele fosse ao tanque de Siloé, que ele se lavasse lá. E ele obedeceu. Ele foi, se lavou, e quando ele termina de lavar os seus olhos, ele está enxergando, ele está vendo. E ele, na alegria, todos podem ver o que está acontecendo. Ele está vendo tudo, seus pais, a família, as pessoas ao redor, e começam as dúvidas, os questionamentos. Este era um homem que estava pedindo esmolas, este era um homem que era cego, que nasceu cego, que nós o vimos crescer desde menino aqui, apalpando, segurando, tendo alguém para guiá-lo com a sua cegueira. E ele está enxergando agora como aconteceu isto. E aquele homem dava o seu testemunho. Um homem chamado Jesus. Fez lodo,
passou nos meus olhos, me mandou lavar no tanque de Siloé e eu voltei vendo. E aí os fariseus, os doutores da lei, começaram a interrogá-lo, chamaram a família e disseram: dá glória a Deus, porque este homem é um pecador. Ele disse: se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu antes não via, era cego e agora estou vendo. Mas ele tinha ido ao tanque de Siloé, lavara os seus olhos, o seu rosto, estava enxergando, mas ele não tinha encontrado com Jesus. Para agradecer, para falar, ele não viu o rosto de Jesus. Então diz aqui que ele foi expulso da sinagoga. Os judeus, os estudiosos da lei, rejeitaram aquele milagre, rejeitaram Jesus, rejeitaram que fosse feito por obra do Espírito Santo, obra de Deus, e expulsaram aquele homem da sinagoga. Porque eles haviam dito que todas as pessoas que crescem em Jesus, todos os que dissessem que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, seriam expulsos da sinagoga. E ele foi expulso da sinagoga. E diz aqui que Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrou com ele. Jesus nunca deixa a sua obra pela metade. Ele nunca deixa alguma coisa sem concluir, sem terminar, sem dar um fecho. Aquele homem não o conhecia ainda. E o mais importante não era enxergar. O mais importante era conhecer Jesus. O mais importante era ter um relacionamento com Jesus, como Senhor, como Salvador, como Deus. E ele então encontra-se com Jesus. E Jesus lhe pergunta: você crê no Filho do Homem? Esta expressão Filho do Homem foi usada por Ezequiel. Jesus usa essa expressão Filho do Homem, falando a respeito da sua natureza humana para nos salvar. Mas esse Filho do Homem, o que viria nas nuvens em grande glória, é o Messias. Ele diz: você crê no Filho do Homem? E aquele cego lhe diz: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus fala: você já ouviu, e sou eu que estou falando com você. E aquele moço diz então: creio, Senhor, e o adorou. Talvez se prostrou, o adorou. Adorar, o judeu, ele só podia se prostrar e adorar diante do seu Deus, do Deus de Israel. Jesus recebeu a adoração daquele cego de nascença. Há pessoas que creem em Jesus, mas não creem que Ele é Deus, não creem na divindade do Senhor, não creem que Ele é um com o Pai, não creem. Pensam que Jesus é apenas um profeta, como os muçulmanos dizem, apenas um profeta e até menor do que Maomé. Mas Jesus recebeu adoração. Este homem o adorou. E Jesus então disse, enquanto ele estava ali prostrado adorando o Senhor, ele disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem não vejam. E os que veem, os que não veem, vejam, e os que estão vendo se tornem cegos. E aquela palavra foi muito forte. E alguns fariseus que estavam ali pertinho de Jesus, um deles pergunta: Senhor, acaso também nós somos cegos? Nós somos cegos, Senhor? E Jesus respondeu, eu vim a este mundo para juízo. Ele respondeu: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Se vocês não enxergassem nada, se vocês não tivessem noção de nada, vocês não teriam pecado, não seriam culpados de nada. Mas porque vocês dizem que enxergam, porque vocês dizem que conhecem a lei, porque vocês dizem que conhecem a palavra de Deus, subsiste o vosso pecado. Jesus estava dizendo, olha, que ele era um divisor de águas entre as pessoas, os que creem, os que o aceitam,
os que o têm como Senhor e aqueles que podem até conhecê-lo, podem até tê-lo ouvido, mas o rejeitaram como Messias, como Senhor, como Salvador, como Deus. Jesus só pode nos salvar porque Ele tem as duas naturezas, porque Ele se fez homem como nós, mas porque Ele é Deus, porque Ele já existia antes de vir ao mundo, antes de se encarnar, antes destes 2000 anos atrás, Jesus já existia. E Jesus não só participou da criação, não só Jesus esteve ali junto com o Pai na criação, mas Ele é o Verbo de Deus. Ele é a Palavra e foi através da Palavra que Deus criou todas as coisas. Por isso, o apóstolo Paulo nos escreve na carta aos Colossenses dizendo que Ele é a imagem exata de Deus Pai. E por Ele todas as coisas existem, todas as coisas foram criadas. O próprio João escreve no Evangelho, no capítulo 1, dizendo que Ele, por causa dEle, todas as coisas foram criadas e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A fé cristã, a nossa fé, a fé na Palavra de Deus, nas Escrituras, esta fé é baseada na natureza divina de Jesus. Jesus, Deus. Jesus que se fez homem, habitou entre nós, mas Ele tem a natureza divina e a natureza humana. Sim, por isso Ele pode nos salvar, porque Ele pode tomar a mão do homem e a mão do Pai e nos unir. Cristo é a ponte, Cristo é o mediador, Cristo e somente Ele, por ter estas duas naturezas, pode nos salvar verdadeiramente. Por isso, Ele disse aqui, olha, aqueles que acham que entendem, aqueles que acham que sabem, que conhecem a lei, mas rejeitam Jesus, são cegos. Esta é a pior cegueira, a cegueira espiritual. Cegueira que, apesar de conhecer, de saber, rejeita. Então, cegos não sabem para onde vão, nem no que tropeçam. Você quer ter a vida eterna, enxergando, vendo, crendo que Jesus é o Filho de Deus? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe agora e ore comigo, entregando a sua vida ao Senhor. Diga assim: Senhor, reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Reconheço que Ele tem a natureza divina, que Ele é Deus. Reconheço que Ele se fez homem, habitou entre nós para dar a sua vida ali na cruz do Calvário, para nos salvar e nos limpar e nos perdoar de todo pecado e nos trazer a vida eterna. Eu creio em Jesus e entrego a Ele a minha vida para que Ele seja o meu Salvador. Eu me entrego a Ti, Senhor, para ser Teu enquanto eu viver. Recebe-me, perdoa os meus pecados, lava o meu coração e purifica-me de toda iniquidade, dando-me um novo coração. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.